Olá, eu sou Geraldo Aguiar. Estou fazendo um conjunto de videopalestras para o Condestu, que é um congresso de turismo, ou seja, do desenvolvimento do turismo online. Agora eu vou falar, ou melhor, fazer uma sinopse do desenvolvimento de parques turísticos, que é a ideia básica do que eu pretendo desenvolver nesta nossa videopalestra. Eu diria de que vou chamar inicialmente a atenção para o Nordeste do Brasil. Aí você pode indagar, por que o Nordeste? Primeiro, porque eu sou nordestino, orgulhosamente nordestino. Segundo, porque o Nordeste, no que pese ter sido e ainda hoje ser muito discriminado, inclusive no Brasil, e essa discriminação não é só espacial, mas também social. Então, o Nordeste, como o maior semiárido do planeta tropical, ele é único. Ele é o maior semiárido do planeta. E esse semiárido não é só nordestino, ele é brasileiro. O semiárido nordestino é um semiárido do Brasil. E essa particularidade de ser único no planeta, ele também é um semiárido total e absolutamente drenado para o Oceano Atlântico. Que semiárido você tem totalmente drenado para o oceano? É o Nordeste. Por isso que ele não tem bolsões de sais, como só é acontecer com os outros áridos, ou seja, com as outras terras áridas e semiáridas do planeta. O nosso semiárido, não. Além do mais, é o semiárido que detém a maior acumulação de água doce também no planeta. Para se ter uma ideia, só o Denox construiu no semiárido nordestino nada mais, nada menos de 300 açudes. Neles estão armazenados cerca de 37 bilhões de metros cúbicos de água. E olhe que eu não estou falando aqui das grandes barragens que existem no Nordeste, principalmente a de Sobradinho, que é uma barragem da Chesf, que armazena, quando cheia, 30 bilhões de metros cúbicos de água. Não estou falando aqui também de Itaparica, que são 20 bilhões. Ou falando de Boa Esperança, no Rio Parnaíba, que armazena cerca de 12 bilhões de metros cúbicos de água. Água doce, de excelente consumo. Ou melhor, água potável de mesa. Então, como vocês veem, o Nordeste, no que pese ter esses patrimônio tangível, ele é pessimamente utilizado. Imagine que você não encontra nesses 300 açudes do Denox, que são grandes atrativos turísticos, nenhum parque turístico, quando todos eles, no meu entender, deveriam ter esses parques turísticos para o deleite da população de nordestino, como também de brasileiros e de estrangeiros. Porque muitos desses açudes são dignos de serem visitados e curtidos
por populações de todo o planeta. Mas isso não acontece. Não acontece por falta de uma visão da potencialidade desses açudes para o turismo no Nordeste. E não só isso, porque tudo bem, o turismo é uma atividade maravilhosamente, mas é que ele ocupa muita mão de obra. Eu estou falando aqui de ocupação de mão de obra. Não estou falando de emprego de mão de obra. Porque uma coisa é ocupar mão de obra. Outra coisa é você empregar mão de obra. Então, a realidade de quem conhece o Nordeste, principalmente o seu semiárido, vê de que sua população vive numa penúria muito grande. A miséria é muito grande ainda no Nordeste. Não por falta de potencialidade, mas de pessoas que têm uma visão de transformar essas potencialidades que tem o Nordeste em fontes de ocupação e de emprego de mão de obra. Curiosamente, você tem um patrimônio intangível também fantástico. Não há em nenhum desses municípios brasileiros ou nordestinos que tenha algum açude que não tenha realmente uma atividade artesanal, que não tenha uma atividade de piscicultura, de carcinicultura ou outras atividades, principalmente as artesanais, que são muito criativas no Nordeste. Não estou falando aqui, inclusive, dos rios perenes, não só do São Francisco, que é o mais conhecido em todo o Brasil, mas também do Parnaíba e principalmente também dos rios maranhenses, como o Rio Pindaré, o Rio Grajaú, o Rio Mearim, o Rio Turiaçu. Então, esses rios, diga-se de passagem, que o estado do Maranhão é um dos estados mais bem dotado de água de superfície em todo o Brasil. Você não viaja 80 quilômetros em qualquer sentido no estado do Maranhão que você não encontre um manancial hídrico de superfície. No entanto, o estado do Maranhão é o estado que concentra a maior miséria em todo o Nordeste do Brasil. Repito, é no estado do Maranhão que se encontra a maior população de indigentes do Nordeste, ou quiçá de todo o Brasil. Um estado que tem essa potencialidade e que não tem seca. E que, repito, é o estado mais rico em termos hidrográficos no país. Muito superior a São Paulo, muito superior ao Rio Grande do Sul, muito superior ao próprio estado do Mato Grosso, por conta da Ileia legal, da Amazônia legal, não da Amazônia real, porque o Mato Grosso é desprovido de uma Amazônia real. Ele é detentor de uma Amazônia legal. Bem, e você pode dizer, qual é a diferença de uma Amazônia legal de uma Amazônia real? É que a Amazônia real no Brasil tem 2.500.000 quilômetros quadrados. Mas a Amazônia legal tem 5,5 milhões de quilômetros quadrados. E é esta que está sendo destruída. Não é a Amazônia real. A Amazônia real continua intocada, porque é inclusive inundada. Para você ter uma ideia, se você for a Manaus e você chegar ao porto de Manaus, que fica no Rio Negro,
você vai lá ter uma referência de nível oficial. Essa referência de nível mostra que Manaus está a 49 metros acima do nível do mar. Mas sabe qual é a distância de Manaus para Belém, para Foz do Amazonas? 2.000 quilômetros. Significa dizer que o rio Amazonas desce de Manaus até a sua foz no Oceano Atlântico 49 metros. E essa distância de 2.000 quilômetros é ocupada por uma senhora floresta que só se vê realmente as pontas das árvores, porque ela está, grande parte, submersa. E com uma incomensurável explosão de vidas. Lá você vai encontrar só de vegetais nada mais, nada menos de 40.000 espécies de vegetais. Mais de 2.200 espécies de peixes. Para não falar de anfíbios e de outros mamíferos, ou seja, de formas de vidas, ou ovíparos, que vivem na Amazônia. Eu não estou falando aqui de bactérias, de fungos liquizados e outras espécies de vida. Estou falando apenas das principais formas de vida, que não é nada pequena na Amazônia. E, curiosamente, você sabe que a Amazônia, ela, segundo recentes pesquisas feitas pela NASA, a sua ileia, tanto real quanto legal, é alimentada pelo deserto do Saara. É ele que, nas suas tempestades, isso comprovado pelos satélites artificiais, sob a responsabilidade da NASA. Então você tem uma quantidade fantástica de poeira que pega as correntes de ventos no sentido do Equador e que, ao chocar-se com a umidade da Amazônia, com o vapor d'água, que não é nada pequeno, é abundante em toda a Amazônia, se precipita em forma de chuva e aduba toda a ileia. Então, é uma ileia que está profundamente ou ecologicamente bem adubada naturalmente no planeta Terra. Isso é um fenômeno, foi recentemente descoberto, mas que vai demandar algumas pesquisas. Além do mais, se divulgar de que nós vamos brigar ou entrar em guerra por conta de água doce, isso me parece um mito deletério. Porque só o Alter do Chão, que é o maior aquífero da Amazônia, consequentemente é o maior do mundo, ele tem 85.000 quilômetros cúbicos de água. É 2 vezes maior do que o ex-considerado maior aquífero do mundo, que era o Guarani, que fica no Brasil, na Argentina, no Paraguai e no Uruguai. E o Alter do Chão é total e absolutamente brasileiro. Ele se encontra única e exclusivamente em território nacional. Mas isso é muito pouco. Não estou falando aqui do Amazonas, que se você juntar as águas, por exemplo, do Ganges, do Yangtze, do Mississippi, do Missouri, do Nilo, ou seja, dos Nilos brancos, e você não vai ter a vazão que tem o Amazonas, que em sua grande vazão ele vai ter 200.000 metros cúbicos por segundo, despejando no Oceano Atlântico. Mas nós temos, abaixo dele, a 4 quilômetros abaixo do rio Amazonas,
Está lá. O rio Ramsar, subterrâneo, mais largo do que o próprio rio Amazonas, e que entra no Oceano Atlântico mais de 200 quilômetros. Então a quantidade de água doce que tem o Brasil dá para sustentar o planeta Terra, não com essa população pequena que ele tem hoje, mas triplique essa população mundial e só as reservas hídricas de água doce existente na Amazônia brasileira, tanto legal quanto real, dá para abastecer todo esse planeta com 3 vezes maior população do que tem hoje. Bem, disse que ia falar do Nordeste, terminei falando do Norte, ou da Amazônia. E pretendo agora falar da infraestrutura que se pretende para o Nordeste. Ora, agora eu falo do Nordeste de novo. Nós temos em vias de ser concluída a Transnordestina. Essa ferrovia que vai ser ligada a Norte-Sul e posteriormente ao Pacífico, principalmente no porto de Ilo, no Peru, é de fundamental importância para o Brasil e para o Nordeste brasileiro. Então, grande parte das cidades identificadas pelo Ministério do Turismo para o Norte e Nordeste serão beneficiadas por essas ferrovias. Então, essa infraestrutura está em via de conclusão. Por outro lado, nós estamos também lutando, e acredito que não haverá muito tempo, nós vamos chegar lá, que é a construção do Canal do Sertão. Esse Canal do Sertão que é a transposição das águas do reservatório de Sobradinho para o sertão de Pernambuco, irrigar uma quantidade fabulosa de hectares nos melhores solos do Nordeste, porque são solos de origem vulcânica, ao lado de jazidas fantásticas de gesso, principalmente gesso agrícola para a correção desses solos, e também de vermiculita, inclusive já pelo lado do Piauí. Então, certamente, o Canal do Sertão será detentor de uma das agriculturas mais pungentes que esse país vai ter. Porque a agricultura é transformação de energia solar em açúcar. SC6H6O12. E para isso, ninguém no país tem mais insolação que nós. Então é transformar essa energia solar em alimentos. E não só alimentos para humanos, mas também para outras espécies de animais, principalmente aqueles que são animais que nós utilizamos no nosso agronegócio, ou para o consumo de carnes. Então vocês vejam de que essas potencialidades estão imbricadas à curiosidade de todos os humanos, principalmente dos brasileiros e também dos nordestinos. Porque isso constitui esse incomensurável patrimônio
tangível, sem falar aqui também do patrimônio intangível, porque essas populações são muito ricas em folclore, em cultura, em artesanato. Bem, o instrumento para a utilização dessas potencialidades, no nosso entender, são os parques turísticos, sejam eles locais, sejam eles regionais, sejam eles, eu diria até mesmo, inteligentes. Esses parques turísticos me parecem ser um instrumento de desenvolvimento fantástico para o turismo no Brasil e no Nordeste. Eu chamo a atenção do internauta para os textos que estão escritos sobre isso, em que os números mostram essas realidades de que eu estou aqui apenas transmitindo nessa videopalestra. Mas os textos mostram com maior precisão todo esse nosso raciocínio. Eu diria que também poderíamos utilizar para o turismo, inclusive internacional, as áreas tombadas pela Unesco. O Nordeste é detentor, estou falando agora do Nordeste, para não falar do Brasil, que é muito mais. Mas só o Nordeste detém nada mais, nada menos de 8 áreas tombadas pelo patrimônio histórico mundial, ou seja, pela Unesco. São patrimônios da humanidade. Nós temos na Bahia 2, temos em Pernambuco 2, que no caso aí é Fernando de Noronha e Olinda. Temos São Luís no Maranhão. Temos toda a Serra da Capivara, com seus 70 parques paleontológicos e arqueológicos. Temos Marechal Deodoro, que são atrativos para um turismo internacional. É só ter uma governança, uma administração para tal fim. É preciso também que o próprio Ministério do Turismo no Brasil esteja voltado não para a eterna burocracia brasileira, mas voltado para os empresários. Continuando, eu diria ainda de que é preciso, nessa sinopse que eu estou falando, inclusive dizendo que o Ministério do Turismo deveria estar voltado para atrativos turísticos que demandem empresários, que demandem empreendedores para a ocupação da nossa população, para o emprego da nossa população, para uma qualidade de vida digna para a nossa população. E o turismo tem essa potencialidade de gerar essa qualidade de vida digna e manter a sustentabilidade ecológica das atividades turísticas, não só no Nordeste, mas em todo o Brasil e principalmente na Amazônia. Para finalizar essa minha fala de hoje, eu gostaria de lembrar que o país tem perto de 70
parques nacionais. Nos textos que eu escrevi estão lá enumerados os 27 parques nacionais mais frequentados do país. É preciso que se dê uma atenção especial a esses parques nacionais para um desenvolvimento turístico neste país. Muito obrigado pela atenção.